último, um dos parâmetros mais importantes aí da tela de metadados do processo, que diz respeito ao nível de acesso de um processo. Um processo ele pode ser sigiloso, restrito ou público. Sigiloso significa que apenas por meio de credencial e senha e o direcionamento do processo àquela unidade e pessoa específica é que o acesso será concedido. São poucos os processos sigilosos. Verifique em sua unidade quais deles têm este tipo de nível de acesso. O mais comum deles é o restrito, ou seja, aquele que só é visível nas unidades pelas quais ele tramitou. Se este processo tramitar pela unidade A, B, C e D, ele será acessível a qualquer tempo a qualquer servidor lotado nas unidades A, B, C e D. Qualquer servidor de outra unidade pela qual o processo não tramitou não terá acesso a este processo, porque ele tem a prerrogativa de ser restrito. E o porquê disso? Porque existem informações que não dizem respeito a servidores de outras unidades, a não ser naquelas pelas quais ele deveria tramitar. Por isso que ele é considerado restrito. E um processo restrito também não pode ser visualizado por alguém através de uma consulta pública, através dos mecanismos de consulta dos processos administrativos no governo federal. E por último, nós temos o processo do tipo público. O que significa o processo público? Que, independentemente do processo ter tramitado pela unidade A, B, C, D e demais outras, qualquer unidade que consultar o número de protocolo terá acesso integral ao processo, bem como a consulta externa de agentes externos à instituição por meios de mecanismos de busca em processos administrativos no governo federal, poderá ter acesso à integralidade dos autos. O que nós recomendamos sempre? Seja seguido o que diz a base de conhecimento. Muitas vezes, o próprio administrador do SEI, ele trava as possibilidades que não podem ser utilizadas por aquele processo. Por exemplo, nesse caso em tela, não está habilitada a mudança para o modo sigiloso e não está aberta a mudança para o modo público. Ou seja, a única opção restante é de tramitar este processo como restrito. Quando há esta possibilidade de transição entre restrito e público, vai estar indicado na base do conhecimento quem deve fazer e quando deve fazer essa mudança. Não havendo nada na base de conhecimento, algum outro impedimento, recomendamos seguir o que vem de default na criação do processo ou ainda torná-lo público se não houver nenhuma informação sensível. Quando você tiver que fazer a escolha e a escolha do processo é para torná-lo restrito, algumas opções se abrirão para você classificar o porquê ele é restrito. Normalmente, por default, quando você abre o processo, já vem selecionada uma opção, a opção que o administrador do sistema entendeu que, para aquele tipo de processo, a melhor indicação é esta aqui, ou seja, este processo ele é restrito porque ele contém informações pessoais, ou seja, esse processo vai tratar da contratação de um estagiário. Então, existirão dentro desse processo informações pessoais que são protegidas por lei. Mas caso se trate de um outro processo ou de uma mudança eventual que ocorra na tramitação do processo, você poderá escolher, quando classificá-lo como restrito, entre outras opções. Pode ser que ele seja restrito porque trata-se de controle interno, pode ser que ele seja um documento preparatório para um pregão, enfim, cada situação vai ter que ser enquadrada, mas normalmente a opção que vem por default é a mais adequada e que já foi analisada pela gestão da universidade. Preenchidos os metadados da tela do processo, basta clicar em salvar. A partir deste momento,
O processo foi gerado, ganhou um número automático de protocolo e agora ele pode ser, então, manipulado. Nos próximos vídeos em nosso curso, nós veremos como incluir documentos, bem como trabalhar com todas as possibilidades que envolvem a manipulação de processos. Caso você precise fazer alguma correção na tela de metadados do processo, basta clicar neste ícone chamado Consultar e alterar processo. Neste momento, você não vai conseguir trocar mais o número de protocolo, mas você vai poder trocar as informações que serão permitidas, tais como colocar observações, alterar a especificação, trocar o tipo de processo, incluir e excluir interessados.